Porque 66 vezes já foi soprada uma vela. Em meio a tantos desafios e dificuldades, que manter esse trabalho aqui funcionando, coloca diante dos irmãos. Os irmãos estão perseverando, os irmãos triunfaram, e a gente tem que comemorar mesmo, nós temos que celebrar mesmo, porque são vários os motivos que podia fazer com que a gente estivesse aqui comentando e talvez falando sobre o fechamento desse trabalho. Então, glória a Deus pela perseverança dos irmãos e por estarmos aqui para esse momento tão solene, momento tão especial, que é a celebração de mais um ano de vida, mais um ano da existência dessa igreja. Por amor àqueles que não estiveram aqui nos nossos encontros anteriores, nós estamos falando aqui nesses dias de algo que tira o sorriso do nosso rosto. Estamos falando de uma realidade muito triste que tem a ver com a descontinuidade, com o fechamento, com a morte, com o óbito de várias igrejas. Para que os irmãos tenham a noção do tamanho do problema que nós estamos falando, no Brasil, só no Brasil, em média mais de 10 igrejas estão fechando as suas portas e não estão levando o trabalho adiante, estão deixando de existir. E para aqueles que pensam que talvez o nosso movimento é diferente, que a casa de oração é especial e não sofre com isso, nós temos um dado muito triste também, de acordo com uma pesquisa que eu fiz em parceria com alguns irmãos. Nos últimos 10 anos, mais de 100 igrejas do nosso contexto encerraram as suas atividades. Eu sei que novos trabalhos nasceram, mas isso não é normal. Quase 130 comunidades deixaram de existir. Venderam os prédios, venderam os equipamentos e deixaram apenas um legado da falta de perseverança da caminhada cristã. Milhares e milhares de igrejas, todos os anos, estão vindo a óbito. E quando a gente para olhar na Europa, esse número é ainda mais assustador. É essa a dimensão do problema que nós vamos falar aqui nessa noite. Felizmente, esse livro conta pra gente a história de algumas igrejas que vieram antes de nós. Algumas igrejas que têm, muitas vezes, coisas boas a nos ensinar, e outras que você olha e não dá para tirar nada. Você fica, gente, não é possível um negócio desse. Sabe que eles não faziam nada certo porque só tem sermão, só tem palavra de repreensão? E é sobre uma dessas igrejas que nós vamos pensar. Nós já começamos aqui, desde quinta-feira, uma maratona de estudo para vermos os fatores que podem levar uma igreja ao falecimento. E Sardes, uma das 7 igrejas da Ásia que recebeu uma confrontação, um recado direto da parte de Jesus, tem pelo menos 8 fatores, 8 motivos para nos ensinar, para que a gente fuja, para que a gente tome distância disso, para que a nossa igreja, para que a minha igreja, a sua igreja, não entre nessa estatística. Até aqui nós já vimos que uma amnésia espiritual nos fez esquecer de um atributo muito importante de Deus, um atributo muito importante de Jesus Cristo, que é a onisciência, um conhecimento pleno, completo, perfeito e total de tudo o que acontece no universo, as coisas visíveis e também as coisas invisíveis, as nossas motivações, os nossos pensamentos. Quando nós nos esquecemos de que existe um ser que vê tudo e que nada escapa dos seus olhos, nós somos tentados a viver uma vida de desleixo, uma vida de pecado, porque se ninguém está vendo, não terei consequências, não terei prejuízo. E ao mesmo tempo, quando eu esqueço de que existe um ser que tem o conhecimento de todas as coisas, eu posso me frustrar na caminhada cristã por pensar que Deus não está vendo, por pensar que Ele não se preocupa. E muitas pessoas estão fugindo amedrontadas, estão fugindo frustradas, por pensarem que estão aqui sozinhos e que não tem alguém ao seu lado. Quando nós nos esquecemos da onisciência de Deus, a nossa igreja vai morrer. Em segundo lugar, ontem nós pensamos sobre a vigilância. Vários perigos estão cercando a igreja. Falsos ensinos, liderança omissa e que muitas vezes não tem feito um bom trabalho, filosofias humanas dominando e entrando nas igrejas, conflitos internos estão dividindo, rachando as igrejas, dividindo as famílias e levando também igrejas ao falecimento.
E quando a igreja, quando a liderança não está atenta, quando ela não vigia, quando ela se distrai, ela vai morrer. Vimos também que quando nós nos esquecemos dos mais fracos, talvez aqueles que não têm tanto conhecimento, talvez aqueles que tropeçaram em cometer algum tipo de pecado durante a sua caminhada, e pensamos assim, é só mais uma família, está tudo bem, não vai fazer falta. De pouco a pouco, as pessoas vão caindo e saindo, até que não sobre mais ninguém. Isso foi o que nós falamos até aqui, e hoje nós vamos ver mais 2 motivos, 2 fatores que podem levar uma igreja ao falecimento. Quando ela se esquece da sinceridade e também quando ela se esquece da palavra. Por favor, abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler carta a Sardes, que está no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 1. Apocalipse capítulo 3, verso 1. Jesus, o dono da igreja, o cabeça da igreja, ele tem algo a dizer. E quando ele fala, nós ouvimos com atenção e acolhemos a sua palavra. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E aqui nós começamos. Conheço as obras que você realiza. Você tem fama de estar vivo, mas na verdade você está morta. Fique vigiando. Fortaleça os restantes que estavam para morrer. Não se esqueça dos fracos. Porque verifiquei que as obras que você realiza, escute isso, não são íntegras na presença do meu Deus. Então, lembre-se, pois, do que você recebeu, do que você ouviu, guarde-o e arrependa-se. Somente até aqui, e que Deus possa estar nos guiando, nos tomando pela mão nessa noite. Amém? Amém. Antes de vermos a primeira da noite dessa situação que pode prejudicar fortemente as nossas igrejas, é importante nós nos lembrarmos de um diagnóstico muito preciso, porque é Jesus quem faz. Ele que é o médico dos médicos. Vamos pensar aqui em uma ressonância magnética. Talvez seja o mecanismo mais revelador, que vai até o mais profundo dos nossos órgãos, dos nossos membros, e ele tem uma informação, mais uma vez repito, que tira o sorriso do nosso rosto. Ele diz: vocês têm até uma boa aparência. Olhando de longe parece que vocês estão bem, parece que vocês estão vivos, parece que está tudo funcionando, mas na verdade vocês estão mortos. E talvez algo que poderia ilustrar o que está acontecendo em Sardes seja a febre do momento, que dominou a internet, os bebês reborn. É uma boneca mais sofisticada. Ela mexe os olhos, ela mexe a boca, tem umas que choram, a pele dela, você passa a mão assim, é muito similar à pele humana. Ela tem algumas programações, mas tudo isso é artificial, não tem alma, não tem um espírito, por mais que seja bonito, por mais que as pessoas coloquem uma roupinha legal, levem para passear, compram um carrinho, não passa de aparência, não tem vida ali dentro. A situação da igreja de Sardes era essa. Por mais que a sociedade não via, por mais que as igrejas ali da vizinhança, as outras 6, não conseguiam perceber, e até mesmo os membros da igreja de Sardes não conseguiam ver, Jesus conhece, Jesus sente, e por mais que as rotinas estavam sendo seguidas ali, os cultos estavam acontecendo, os eventos não paravam de rodar, fotos e vídeos na internet de pessoas cantando durante os cultos, pessoas emocionadas, chorando, mãos para o alto. Por mais que tudo isso pudesse estar acontecendo ali, no final das contas, Jesus diz: até parece bom, até parece que vocês têm vida, mas na verdade vocês
estão mortos. Aqui ele está combatendo, meus irmãos, o cristianismo nominal, o cristianismo de fachada, onde às vezes até nós fazemos muito barulho, mas por dentro estamos ocos, vazios, é tudo superficial, é tudo produzido. Talvez infelizmente aqui nós tenhamos pessoas que nesse momento está conseguindo fazer uma conexão e está se vendo nesse diagnóstico. E talvez você é alguém que não falta um culto. Talvez você é alguém que tenta ajudar nas coisas da igreja, ajuda financeiramente, tem vezes que você traz até um visitante. Mas na verdade você ainda está morto. Por isso essa mensagem é tão urgente, por isso essa mensagem é tão atual e tão necessária para nós. Essa era a situação daquela igreja. E para iniciarmos, enfim, a primeira coisa que Jesus destaca é que quando nós nos esquecemos da sinceridade, nós morreremos. Verso 2, ele diz: verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. O serviço daquela igreja, a adoração daquela igreja, o envolvimento nas coisas de Deus que aquela igreja fazia, não era autêntico, era incompleto, era defeituoso, era artificial. Nova Bíblia Viva diz: as suas obras estão longe de ser corretas aos olhos de Deus. Vocês estão muito distantes do ideal de Deus para uma igreja cristã. E isso se assemelha, meus irmãos, à realidade de muitas igrejas hoje. E aqui eu peço permissão para sair um pouco do nosso contexto, do movimento dos irmãos, da casa de oração, para falar sobre o cristianismo como um todo. As igrejas gospel, as evangélicas e o nome que a gente puder imaginar, analisando elas no geral e principalmente com uma ênfase no neopentecostalismo, nós estamos vendo muita música, né? Muita performance, muito profissionalismo, mas às vezes nós não conseguimos encontrar uma adoração sincera, não conseguimos refletir na letra, no conteúdo que estamos cantando. Às vezes estamos vendo muito barulho, muita gritaria, rodopios, coisas sobrenaturais, milagres extraordinários, profecias e mais profecias, mas pouca Bíblia, pouca santidade, pouca semelhança com o modelo de igreja que nós encontramos na palavra de Deus. Sinceridade, meus irmãos, é um assunto que permeia toda a Bíblia. Nós temos esse assunto sendo evidenciado em várias partes, não só no Novo, mas também no Antigo Testamento. E eu me lembro daquele período de transição. Você se lembra que Davi está pronto para passar o bastão, transferir a coroa para Salomão. E ele faz, né, aquele momento ali de encorajamento, de diplomacia. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, verso 9, ele diz: meu filho, conheça o Deus do seu pai, sirva-o de coração íntegro, sirva-o com o espírito voluntário. Por quê, pai? Porque o Senhor conhece, porque o Senhor esquadrinha todos os corações, porque o Senhor penetra todos os desígnios dos nossos pensamentos, Ele sonda, Ele prescruta todas as nossas motivações, e não há como fugir dessa realidade. É uma palavra tão ampla, que eu acredito que talvez nós não nos damos conta do prejuízo que a falta dela faz, do quanto é desastroso nós não sermos sinceros e verdadeiros no nosso cristianismo, no nosso serviço. O que nós aprendemos é que Deus não quer apenas coisas que pareçam ser certas. Ele não está preocupado com a estética, com a beleza. Ele quer que tudo que nós fizermos para Ele seja essencialmente bom, seja essencialmente certo. Em que sentido? O sentido de que a forma de executar deve ser
boa e certa. O conteúdo daquilo que nós fazemos deve ser bom e correto, e também as nossas motivações. O motivo que nos leva a fazer o que estamos fazendo deve ser bom e certo. Aqui, meus irmãos, bem aqui nesse ponto, muitos de nós não fazemos ideia do quanto nós estamos perdendo. Muitos de nós estamos gastando tempo no serviço, estamos envolvidos nas coisas de Deus, sem percebermos que talvez a nossa conta corrente celestial, se é que você me entende, está vazia. Vazia por quê? Porque nós estamos gastando tempo sim, gastando recursos sim, nos desgastando para fazer as coisas às vezes do jeito certo, pregando corretamente, limpando esse salão com os melhores produtos, fazendo o melhor café da manhã da escola bíblica dominical, visitando todas as pessoas da igreja, mas tendo em vista motivações pessoais equivocadas, uma preocupação com o nosso ego, com a grandeza do nosso nome, e por isso muitas vezes nós fazemos movidos pelo orgulho, o desejo de autopromoção, visibilidade, status, privilégio e às vezes, para nossa vergonha, em busca de lucro financeiro. Não basta, meus irmãos, fazer certo. A pergunta que ecoa das páginas desta carta é: por que você está fazendo? Por que você está se envolvendo? Qual a explicação? Qual o motivo? O que você pretende? Isso faz com que cada uma das nossas obras, isso faz com que cada minuto investido no trabalho para Deus, isso faz com que o nosso ministério deixe de ser íntegro, porque nós não passaremos na verificação de Cristo. Nós não passaremos. Observe o que ele diz: eu verifiquei, eu auferi, eu analisei, eu testei. E no final das contas o resultado foi assustador. Não existe sinceridade, não existe integridade naquilo que vocês têm feito. Aqui nós aprendemos que Jesus vai barrar. Jesus não vai fazer vista grossa. Ele não faz como nós. Ele não dá aquele tapinha no ombro e aquele sorrisão. Por mais que a gente não consegue ser tão expressivo, quando a gente está diante de uma situação como essa, Ele não faz isso. Você pode enganar o seu pai, talvez enganar a sua mãe, talvez o seu gerente, talvez o seu patrão, talvez o seu presbítero, mas não pode fazer o mesmo com Cristo, não pode fazer o mesmo com o dono da igreja. Deus, Jesus, já tem agendado na história um dia aonde Ele pessoalmente irá fazer esse teste, uma avaliação final, e talvez esse seja um dos textos mais difíceis de digerir, porque Paulo está falando aqui com pessoas que estavam se envolvendo. Ele escreve aos coríntios que estavam produzindo, estavam manifestando ali os seus dons espirituais, e num determinado ponto ele diz: a obra de vocês, de cada um individualmente, se tornará manifesta, ela vai ser desembrulhada, eu vou conseguir ver o íntimo daquilo que vocês fazem, porque um dia que eu já determinei, demonstrará, e então será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um, qual a qualidade da obra de cada um. E observe agora, o tamanho do prejuízo que está diante de nós. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Porém, se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda. Esse não ganhará nada, por mais que foi o que mais trabalhou, o que mais serviu, o que mais orou, o que mais pregou, o que mais louvou. Não interessa, se nós não estivermos fazendo do jeito certo, nós seremos penalizados. Tome cuidado, ou nós podemos terminar de mãos vazias,
Ou pior, nós podemos terminar acabando queimados. Você se lembra daquelas pessoas que jogaram os amigos de Daniel naquela fornalha? Eles foram juntos e morreram. Eu estou falando aqui da possibilidade, talvez, por conta das suas atitudes, dos frutos que você tem produzido, talvez você não ter nascido de novo ainda. E se isso for uma realidade, você está completamente perdido. Você terá que enfrentar a ira ou o juízo de Deus por toda a eternidade. É um momento de reflexão, meus irmãos. É um momento de autoanálise. Porque muitas vezes nós podemos nos confundir. Eu tenho aqui 2 flores. Mateus, qual é a verdadeira? Fica tranquilo, não vale nota não. Mão esquerda, essa maiorzona aqui, bonitona. Paulo. Aqui. Wellington. Isso aqui. Está te influenciando. Cuidado. Se você colar, já sabe, né? Meus irmãos, qual a diferença de uma planta artificial para uma verdadeira? A artificial, como nós bem sabemos, ela nunca cresce. Ela nunca se desenvolve. Não existe a possibilidade dela se reproduzir. Sabe quando as mulheres vão na casa da amiga, vê uma planta bonita lá, fala assim, me arruma uma mudinha. Gostei demais dessa cor aqui, eu não tenho. A Tainá viveu essa febre uns dias. Era a mesma coisa, era tudo parecia mato, né? Mas tinha um significado, tinha um nome, tinha toda uma biologia por detrás. Ela não consegue se reproduzir. Ela não tem cheiro. Ela não serve para perfumar o ambiente. Ela não serve para refrescar, que é um grande papel de uma planta. Ela não refresca. E além de não fazer nada de bom, à medida que o tempo vai passando, ela vai desbotando. À medida que o tempo vai passando, a poeira vai encardindo, vai manchando essa planta, vai ressecando. E se ela não for descartada do jeito certo, por ser de plástico, ela ainda pode trazer um prejuízo para o meio ambiente. Assim são as nossas obras, irmãos. Assim é a nossa vida. Assim são as nossas obras artificiais do reino de Deus. Elas só nos levam para trás. Elas até enfeitam, mas elas não transformam. Vocês responderam certo. Responderam errado. Essa é a verdadeira. Essa é a artificial. De forma bem prática, irmãos, eu queria que nós separássemos alguns segundos para que cada um de nós fizéssemos uma avaliação. Você tem um papel aí? Você que não tem um papel, tem um celular, eu sei que você tem os rascunhos, tem aquele grupo que é só você e você mesmo. Escreva pelo menos uma palavra, pelo menos uma área da sua vida que você consegue perceber diante das palavras de Jesus que você está agindo sem integridade, que você está agindo de forma artificial. Por favor, não olhe o irmão que está do seu lado. Vamos levar a sério esse momento. Nós temos alguns segundos. Você pode escrever uma área, 2, 3, quantas o Senhor direcionar ao seu coração. Escreva, digite, mapeie. Vamos analisar juntos para que nós possamos orar sobre isso. Ok? Obras
artificiais matam a igreja de Cristo. Último fator dessa noite, mais uma vez nós perguntamos: Jesus, como é que eu identifico uma igreja morta? Ele responde: observe o púlpito, dê uma olhada no púlpito, dê uma olhada no conteúdo que está sendo apresentado no púlpito, observe quem está subindo no púlpito, porque quando uma igreja se esquece da palavra, ela morre. Olhe como ele diz isso: lembre-se, vocês se esqueceram. Lembre-se, pois, daquilo que vocês receberam. Lembre-se daquilo que vocês ouviram, do ensino que vocês receberam. Guarde. E depois, arrependam-se. Lembrem-se, guardem e arrependam-se. Essa igreja de Sardes, como toda igreja verdadeira e autêntica, nasceu da pregação do Evangelho. Deus utilizou pessoas capacitadas e habilitadas para compartilhar com eles a verdade. Eles acolheram, eles foram nutridos, eles foram discipulados, e João deixa claro que eles ouviram, receberam muito, mas por algum motivo eles não zelaram, por algum motivo eles não guardaram a palavra, e de pouco a pouco eles foram se esquecendo dela. De pouco a pouco, eles deixaram de acreditar na sua totalidade. Algo semelhante ao que nós ouvimos hoje. As pessoas dizem assim: olha, acho Deus legal, acredito nele, gosto de algumas coisas da Bíblia, mas tem partes que eu não concordo. É o que estava acontecendo ali. E também deixaram de acreditar na autoridade, não deixaram que ela reinasse de alguma forma naquela comunidade. Pelo que eles trocaram? Pelo que geralmente a palavra de Deus é substituída nas igrejas hoje em dia? Nós temos uma grande lista, mas quase sempre ela é trocada por tradições, talvez uma nova Bíblia, uma Bíblia que cada igreja tem com costumes e que são pregados como palavra de Deus, ou talvez filosofias humanas que estão dominando, sim, os nossos púlpitos, onde ao invés de falar de uma ajuda do alto, de uma ajuda divina, que vem do Deus onipotente, nós estamos ouvindo hoje nos púlpitos das nossas igrejas a possibilidade de eu mesmo vencer, eu mesmo triunfar contra o meu pecado, que nós chamamos de autoajuda. Ela também está sendo substituída em alguns locais por testemunhos, e se fala mais da história do pregador, se conta mais do que ele fez, das experiências que ele viveu, do que de Jesus. E uma série de outras coisas, experiências místicas, visões, anjos que desceram e falaram coisas novas. Ela está sendo substituída. Para os irmãos que estiveram aqui desde o primeiro encontro, e para aqueles que já leram algumas vezes essa sequência de 7 cartas, eu pergunto uma coisa: vocês sentiram falta de algum tipo de problema que não existia ali na cidade de Sardes? Alguma dificuldade que outras igrejas estavam enfrentando e que eles não estavam enfrentando? Alguém pode nos ajudar com uma resposta? Você está sempre respondendo rápido e certo, né? Só você falou o nome das 7 cartas aquele dia? Pode pôr ele mais, Juninho, na escala. Sardes não tinha problema com perseguição. Lá os crentes não estavam sendo perseguidos como em Éfeso. Os crentes de Sardes não estavam sendo atirados vivos de montes, como nós vimos aqui nos nossos primeiros encontros. Eles não estavam sendo queimados vivos, como aconteceu em Esmirna. Eles não estavam sendo mortos, como Antipas foi na cidade de Pérgamo. Por quê? Porque eles se esqueceram tanto, que nem pregavam mais. Se esqueceram tanto, que o evangelho deles estava extremamente diluído, raso,
E aí eles não incomodavam mais o Império Romano, eles não incomodavam mais os judeus religiosos que queriam tacar pedra em todo mundo. Eles não se posicionavam. Eles adaptaram a sua mensagem aos movimentos religiosos daquela época, aos grupos pagãos daquela época. Eles moldaram-se à cultura e eles diminuíram, eles rebaixaram a severidade do Evangelho. Isso os livrou completamente da perseguição. Por mais que alguns quilômetros ali, bem pertinho, os seus irmãos de outras comunidades que não fizeram isso, que não se esqueceram da palavra, estivessem morrendo pela causa de Cristo. Eu não estou querendo incentivar você aqui a ser chato, ficar o tempo todo entrando na conversa dos outros e dizendo, a Bíblia diz isso. Não é. Mas quando nós formos questionados, quando as pessoas pararem para nos perguntar algum tipo de opinião que tenha resposta bíblica, ou quando nós assumirmos esse púlpito, ou quando estivermos diante de alguma proposta indecente, nós precisamos colocar diante dessa pessoa o ponto de vista da Bíblia. Nós precisamos colocar diante dela o que a palavra diz, o que a palavra ensina. Ah, Eliezer, mas se eu fizer isso, eu vou perder um tanto de amigo, o pessoal não vai nem me chamar mais para as festinhas. Como é que fica esse negócio? Todo mundo vai se afastar de mim, porque tem muita coisa aqui que está totalmente contrário à realidade da vida das pessoas que eu convivo. Se isso acontecer, saiba que não existe nada mais normal que isso, nada mais natural que isso. Não dá para uma plena paz reinar, porque muitas pessoas que vão ouvir o que estamos falando, diz que isso aqui é apenas papel escrito por homens e papel aceita de tudo. Então não existe uma conclusão diferente dessa. Ou nós resgatamos a palavra na sua totalidade, ou nós seremos engolidos pela sociedade, ou nós seremos silenciados pela mentira, e então nós morreremos espiritualmente falando, assim como aconteceu com os cristãos da igreja de Sardes. Essa postura de esquecer a palavra livrou eles da perseguição. Livrou eles da morte física, mas não livrou eles da morte espiritual. Felizmente, quando uma igreja está fraca, existe ainda uma solução, existe ainda uma palavra que quase sempre Deus coloca no coração daqueles que sobraram, e essa palavra é avivamento. Avivamento é algo produzido pelo próprio Deus. É quando Ele pega essa igreja enferma, doente, Ele pega nos seus braços, Ele faz um exame, Ele dá um pouco de soro para fortalecer essa igreja, até que Ele descubra, até que Ele chegue à conclusão de qual o problema, para depois começar os procedimentos necessários para restaurar a integridade dela. Ao longo da história nós já tivemos vários episódios desses, onde Deus levantou homens para desenterrar a sua palavra, pregar a sua palavra e trazer vida ao seu povo. Nós temos um exemplo muito especial no Antigo Testamento, guiado e liderado por Esdras. O povo de Israel, o povo de Deus, estava preso, viveram várias décadas em cativeiro, perderam as suas origens, se esqueceram completamente, quase que completamente de Deus, da sua palavra, e então eles voltam do exílio, desnorteados, completamente perdidos, sem rumo. Então, no meio de tudo isso, Deus levanta esse homem, um homem que não fez nenhum tipo de mágica, ele não fez nenhum tipo de malabarismo, ele usou um livro, ele usou a lei de Deus, ele usou a palavra de Deus. E no capítulo 8, no verso 3, ele começa esse movimento como? Lendo a parte da manhã inteirinha, de cedo até o meio-dia. Ele abre, construíram ali um púlpito, não foi bonito igual esse aqui é sofisticado. Fizeram algo de madeira ali para que ele tivesse um local para ficar, e de manhã até o meio-dia, em voz alta, diante de todas aquelas pessoas, ele leu a palavra de Deus. Ontem chamaram minha atenção porque disse que a mensagem foi pequena.
Foi só 39 minutos. E hoje, encorajado pelo exemplo de Esdras, nós vamos um pouquinho mais. Amém? Esdras não estava preocupado com o relógio. Estava chegando a hora do almoço, o povo estava com fome, tinha que ir para casa cozinhar. Ele não estava preocupado. O povo estava com sede. No verso 7, o texto diz que o povo permanecia ali, ó. Isso é um negócio que às vezes não acontece, né? Quando está chegando ali perto dos 40, 45 minutos, já tem aquela turma que vai arrumando ali a calça, fecha a Bíblia, vai levantando, e a hora que começa a oração final, já tem uma meia dúzia que foi embora. Não é o que está acontecendo ali. O povo permaneceu, mesmo que naquele tempo não tinha coffee break, não. Né? Quando a gente vai fazer uns eventos maiores, tem aquele intervalo, né? Para a gente se hidratar, comer um pouquinho. Não tinha. Mesmo assim, eles continuaram. E eu falo com você, pregador, você que ensina a palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes a gente fica desanimado, porque muitas vezes as aparências podem nos enganar, mas o que nós aprendemos é que no meio de uma igreja sonolenta, indiferente, fria, desinteressada, sempre existirão pessoas ávidas, sedentas, interessadas, que é o que eu estou vendo aqui nessa noite, pela palavra de Deus. Então que você não pare, por mais que seja muito difícil nós vermos o progresso, por mais que às vezes nós não conseguimos ver o interesse e a transformação que a palavra gera, não pare, continue, porque Deus está agindo através da sua palavra e através da sua vida. Um exemplo que nos chama a atenção, e eu usei essa palavra inspirado em uma das viagens de Paulo. Na segunda viagem de Paulo com a sua equipe, o grande pregador do Novo Testamento, eles chegam à cidade de Bereia. E eles estão pregando e pregando, até que Lucas faz uma descrição daquelas pessoas. Ele diz: olha, esses aí de Bereia são muito mais nobres, chamaram muito mais atenção, deixou o nosso coração muito mais aquecido, porque eles receberam, porque eles acolheram a palavra com interesse, com fome, com avidez. Isso aconteceu só uma vez, mas há um tempo atrás, numa cidadezinha bem pequena no Espírito Santo, eu estava pregando num congresso de jovens, e chega um senhor suado, cansado ali. Ele estava com o seu terno, a sua calça meio suja de barro. E aí a gente olhou, achou meio estranho aquilo. Falou assim: ô irmão, boa tarde, tudo bem? Ele: tudo bem. Aí ele já começou a se explicar: rapaz, eu estou assim, você me desculpa, porque eu moro longe aqui da cidade, então eu peguei a minha bicicleta, estava chovendo no dia, eu peguei a minha bicicleta, eu saí correndo, pedalei 7 quilômetros para ir até uma outra cidadezinha que tinha uma pessoa que me daria uma carona de carro. Olha para a minha roupa, não, olha para o meu sapato, eu saí tão rápido que eu usei um sapato de um pé de um modelo e o outro eu peguei do outro. Mas o importante é que eu estou aqui, irmãos, eu estou muito feliz de poder ver esse tanto de gente, em poder conhecer o irmão. Avidez, interesse, entusiasmo, fome, sede da palavra. Nós muitas vezes não vemos isso. Jesus tem essa preocupação em mente, por isso ele diz: lembrem-se daquilo que vocês ouviram, daquilo que vocês receberam. Finalizando o uso do exemplo de Neemias, verso 8, explica a metodologia que foi usada ali naquele momento. Observe que não tem nada mirabolante aqui, nada sofisticado demais. O que Esdras fez? Ele e a sua equipe liam o livro, liam a palavra de Deus e faziam o quê? Dava explicações, de maneira que o povo entendesse. Aqui nós aprendemos que o simples funciona. Se a gente estivesse falando de futebol aqui, o texto ia dizer: olha, é muito simples, toca e passa.
toca e passa. Não precisa inventar muita coisa, não precisa tentar driblar toda hora, não precisa fazer coisas espetaculares. O simples, ele lê o livro, ele explica o que leu, as pessoas entendem e Deus opera esse grande avivamento. Meu irmão, você que utiliza a palavra de Deus, você que prega a palavra de Deus, não se preocupe em falar coisas inéditas. Não se preocupe com performance, com técnica demais, coisas profundas demais, para o povo ir embora para casa falando assim: nossa, mas eu nunca tinha visto isso aí nesse texto. Nossa, que profundo, nunca que eu ia entender isso. Isso não é bom, meus irmãos. Isso faz com que a impressão que passa é que uns poucos vão conseguir interpretar e manusear esse livro. Que nós não nos deixamos seduzir por isso. Utilizando um exemplo histórico agora, para aqueles que gostam de ler, que já estudaram a história da igreja, nós temos o exemplo de John Wesley. John Wesley e George Whitefield, dois homens que serviram ao Senhor, proporcionando um grande avivamento, talvez o maior que nós tivemos depois dos tempos bíblicos. Eles, com paixão e com entusiasmo, levaram a palavra de Deus por todo o seu país, não só na sua cidade, mas por várias cidades da Inglaterra, dos Estados Unidos. Isso depois da Reforma, no século XVIII, aquecendo o coração das pessoas, pessoas que viviam presas àquilo que nós vimos na primeira parte, ao ritualismo, à aparência, à performance. Ele cura o coração dessas pessoas com a palavra. E aqui nós aprendemos que o avivamento, em qualquer igreja, em qualquer época, em qualquer lugar, começa pelo apego à palavra de Deus. Em qualquer época, em qualquer lugar, ele começa pela valorização da palavra de Deus. Em qualquer época, em qualquer lugar, ele passa pelo reconhecimento da autoridade da palavra de Deus, que é algo que nós já falamos aqui. E por fim, passa pela obediência das ordens que nós encontramos aqui. Meus irmãos, ela não pode ser tratada com descaso, ela não pode ficar ali naquele cantinho, guardada na gaveta, e muito menos aberto ali no Salmo 91, com um pouco de sal grosso e alho. Não é sobre isso. O nosso tempo de meditação não pode ser substituído por música, como já foi falado, por entretenimento, por testemunhos ou qualquer outro tipo de programação. Sintetizando tudo isso que nós falamos até aqui, usando uma avaliação do Hernandes Dias Lopes, um pregador muito conhecido do nosso meio, nós aprendemos que o verdadeiro avivamento, ele é fundamentado, orientado e limitado pela palavra. É da Bíblia que sai a sua base, é da Bíblia que ele tem a sua fonte, a sua motivação, os seus limites, os seus propósitos. E às vezes nós confundimos avivamento com um culto mais animado. Nós confundimos com eventos, nós confundimos com a manifestação de dons, com milagres que a gente fica vendo na internet e na TV. Não é que essas coisas são erradas, mas se a palavra não estiver lá, ocupando o seu local como a pedra de esquina, esse vai ser um avivamento fajuto. Esse vai ser um avivamento que não trará nenhum tipo de resultados. Ou ele é bíblico, ou ele não vem de Cristo. O verso 3 é um texto que coloca diante de nós uma situação desconfortante. Jesus está ensinando para aqueles irmãos e também para nós que a nossa indiferença à palavra de Deus é um pecado. A nossa negligência, a nossa falta de interesse é um pecado. Eliezer, mas é isso mesmo? Você está dizendo que o fato de eu não ler a minha Bíblia, de eu não querer ter contato com a palavra de Deus, isso é um pecado? Sim, nós vemos isso nas 3 ordens que aparecem aqui. Ele diz: lembrem-se daquilo que vocês receberam, daquilo que vocês aprenderam, lembrem-se.
Depois aparece uma segunda ordem: guarde para que vocês não se esqueçam de novo. E a palavra definitiva aqui é: arrependam-se do esquecimento, arrependam-se da indiferença. Meus irmãos, só existe ordens de arrependimento para um coração que está vivendo em pecado. E por isso nós precisamos reconhecer, por mais que seja doloroso, nós precisamos reconhecer que o esquecimento da palavra de Deus é um pecado porque interrompe a nossa comunhão com Deus, nos desliga de Deus e depois nos mata. Minha última palavra de alerta aqui para você, meu irmão, para você, minha irmã, para as igrejas representadas aqui. Enquanto você cria desculpas para explicar o porquê da sua indiferença, enquanto nós tentamos explicar por que a gente não separa tempo para ter contato com esse livro, dizendo que estamos sem tempo, dizendo que estamos trabalhando demais, cansados demais, ou que é difícil demais, eu leio e não entendo, é difícil, ou até mesmo dizendo que a gente já sabe demais. Para esse tipo de pensamento, Jesus está dizendo: eu conheço a sua rotina. Eu sei que você até começou esse ano um plano de leitura. As 2 primeiras semanas você leu bonitinho, estava mandando até foto no grupo, mas você parou. Eu sei que você não está nem andando mais com a Bíblia física e está dizendo que usa no celular. Mas toda vez que você abre o aplicativo, chega aquela notificação, aquela mensagem do WhatsApp, uma foto nova, alguma coisa nas redes sociais, e você abandona o aplicativo. Eu sei que você fica mais de 2, mais de 3 horas rolando, deslizando o dedo na tela, procurando a próxima foto, o próximo vídeo, a próxima fofoca. Eu sei, eu estou vendo, eu conheço a sua realidade. Pregador, eu sei que você só pega a Bíblia na semana que você está escalado. Jesus está dizendo: eu sei que você nem vai mais nas escolas bíblicas, você só vai no culto à noite, só no culto de evangelismo, porque aí você pensa assim: eu já sou salvo, eu nem preciso me concentrar, eu nem preciso prestar atenção, porque isso aí eu já sei e está tudo bem, eu vou, porque senão o pessoal vai ficar me ligando, perguntando como é que eu estou, se eu desviei. Meus irmãos, tudo isso é perigoso demais. Todos esses exemplos que são reais na nossa vida, eles matam. Jesus está dizendo: lembrem-se, guardem e se arrependam. Quando eu estava preparando as mensagens, um dos comentaristas menciona a história de um pregador que viu esses sintomas na sua igreja. Então, ele resolveu levar para a igreja um caixão. Ele foi na funerária, talvez mais famosa da cidade, escolheu ali um modelo bonito e disse assim no último culto: olha, meus irmãos, escutem, igreja. Ele sabia da realidade, da mornidão. Ele diz assim: no próximo domingo nós faremos aqui uma cerimônia de sepultamento. Até os desviados, até o povo que não estava indo mais apareceu. Veio todo mundo. A igreja estava cheia, ele teve que pegar os bancos. Encheu, veio todo mundo. Ele colocou aquele caixão bem na frente do púlpito. E ele começou a pregar. Ele começou a fazer os apontamentos. Ele começou a listar as causas daquilo que estava levando a igreja à morte. E ele conseguia perceber um clima de tristeza, de assombro, dominando aquele ambiente. E no fim, ele pediu para todos os presentes que passassem diante daquele caixão e olhassem o cadáver que estava ali. Algumas pessoas saíram quebrantadas, algumas pessoas saíram dali chorando, algumas pessoas saíram dali arrependidas, porque naquele caixão não tinha um corpo. Naquele caixão tinha um espelho e todas as pessoas conseguiram entender
que em uma certa quantia todos estavam conduzindo juntos aquela igreja à morte. Eles entenderam a mensagem. Eu até pensei em comprar uma coroa e colocar aqui, mas a Tainá danou comigo. Diz que ia atrapalhar a decoração ali do fundo. Mas a mensagem, irmãos, por mais que a gente tente ilustrar, tente desenhar a gravidade do problema, a mensagem é necessária. Eu quero finalizar esse momento carimbando no nosso coração aquilo que nós ouvimos. Quantos aqui já voaram de avião? Muita gente. Tem uma sala antes daquela sala principal que a gente é submetido a um raio-x, né? Você tem que tirar as coisas, tem que tirar o cinto, tira o telefone, as coisas radioativas para ver se não existe ali algo que pode representar algum tipo de risco para aquele voo. Então a sua mala é inspecionada. O pessoal ali com a cara feia. Eles testam, eles avaliam. Principalmente naqueles documentários que falam de apreensão de droga. Não sei como é que eles acham aquelas coisas. Imagine nesse momento que o seu coração é como essa mala. Imagine agora nós, na esteira de Deus, o nosso coração passando, e você está numa fila e você consegue perceber que vai chegar a sua vez. E talvez você que ainda não escreveu no papel, você que ainda não digitou algo, mais uma vez, esse é o momento. Submeta o seu coração agora, com sinceridade a Deus, e peça que Ele examine, peça que Ele teste, peça que Ele verifique o que tem aí dentro. Não precisa de Unimed para fazer esse exame, a melhor parte é essa, é de graça. Faça como Davi, peça que Ele sonde, peça para que Ele coloque diante de nós talvez algum tipo de mal oculto, porque a falta de integridade mata. Que diariamente, meus irmãos, nós possamos fazer esse exercício, pedir a Deus que sonde, que avalie o nosso coração, para que então nós possamos viver uma vida de sinceridade, uma vida verdadeira. Jesus, como é que nós podemos ressuscitar uma igreja morta? Ele responde: palavra. Palavra, palavra. Meus irmãos, a palavra, a Bíblia é o oxigênio da igreja. Sem ela, as nossas igrejas vão morrer sufocadas. Esse certamente é um momento oportuno para nós reintegrarmos com todas as forças a palavra ao nosso dia a dia, à nossa rotina, ao nosso momento devocional, aos púlpitos das nossas igrejas. Nós não vamos terminar a série hoje, existem ainda mais 3 motivos, e eu quero convidar você a estar aqui. Se for possível, nós estaremos aqui amanhã, de manhã, para termos mais 2 momentos, falarmos de mais 2 assuntos, e vamos finalizar à noite. Mas para aqueles que talvez não poderão estar aqui, de uma forma especial e carinhosa, eu quero falar ao seu coração, trazendo um pouco de esperança, porque talvez esse cenário que nós vimos aqui, de morte, possa parecer quase que irreversível. E ao ouvir essa mensagem, eu estou falando com você que ainda não sabe se está vivo, se é um filho de Deus, se faz parte da igreja dele. Talvez isso pode te deixar sem esperança, sem rumo, e pensando: mas o que é que eu faço? Como é que eu posso sair desse estágio? Essa mesma passagem tem resposta para isso. E a resposta passa por Jesus Cristo. Um dia, há quase 2000 anos atrás, Ele veio ao nosso mundo, morrer como nosso substituto. Ele abraçou toda a culpa, toda a dívida dos nossos pecados, morreu como inocente, para que nós, ao ouvirmos essa mensagem, pela fé, crendo que essa obra é suficiente, nos arrependendo do nosso atual estilo de vida, pudéssemos ter acesso ao perdão de todos os nossos pecados. Por mais que você nem consiga contar
quantos você já cometeu. Se o seu desejo nessa noite for dar esse passo, for poder dormir tranquilo, em paz, sabendo que você está vivo, que você está ligado a Deus através de Cristo, e você quer mais informações sobre isso, nós temos todo o tempo do mundo. Não vá embora sem ter a plena convicção de que a ira de Deus não estará sobre a sua vida na eternidade. Obrigado pela atenção e que Deus conclua a sua obra nessa noite. Amém. Não, troquei não.